A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e eu quero estar deixando uma meditação tendo o texto de referência Lucas 7, os versículos de 11 a 17. Vou estar fazendo a leitura do texto para que você que não conhece venha ouvir a história e você que já conhece possa lembrar dos detalhes dessa história, né? É um milagre maravilhoso que Jesus fez, que foi a ressurreição, né, do filho da viúva de Naim. Então, Lucas 7, de 11 a 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Essa história, né, o filho da viúva de Naim, é um milagre tremendo, né, que Jesus fez, que foi ressuscitar, né, o filho da viúva de Naim. Jesus estava chegando à cidade, né, e estava saindo o enterro, né, filho único, né, dessa viúva. Então, assim, ela já havia em algum momento enterrado seu marido e agora ela estava ali pela segunda vez e dessa vez levando o seu filho único. E sabemos que naquela época as mulheres dependiam financeiramente e exclusivamente do marido, né? Primeiramente do pai, depois que ela se casava do marido e na ausência do marido, né? Se o marido viesse a falecer, dos filhos homens. Então aquela mulher, além dela estar enterrando seu filho único, que já é uma dor tremenda, né? Você enterrar um filho, você passar por 2 lutos, né? Já enterrou o marido e daí estava enterrando o filho. Apesar de passar, né, essa dor, ela ainda ia passar por dificuldades, né? Como seria o futuro dela? Como que ela iria viver? Iria viver de esmola? Iria viver escrava? Iria viver como? Não é como agora que as mulheres trabalham, as mulheres têm uma independência financeira, não são todas, mas é possível que ela seja financeiramente independente, né? Deixa-se pensão, tem várias opções, vamos dizer assim, mas naquela época não tinha. Então essa mulher, além da dor de enterrar o filho, que já é enorme, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente nunca venha sentir essa dor, né? E aquelas que já passaram, que Deus, o Espírito Santo, possa consolar, porque é uma dor tremenda, né? Sabemos que é a maior dor de todas. Além dessa dor, tremenda dor, ela ainda estava ciente da situação. E Jesus estava ciente da situação quando encontrou com ela. E daí ele se comoveu de íntima compaixão, né? O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro, sentir a realidade do outro, a situação daquela outra pessoa. Então Jesus, ele se colocou no lugar daquela mulher naquele momento. Ele sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. E ele chegou e disse para ela: Não chores. Não chores. Então Jesus neste momento está falando para mim e para você: não chores, porque eu tenho poder para reverter a situação que possa estar te fazendo chorar,
Tem alguma situação que está te fazendo chorar neste momento? Tem alguma situação que está te causando dor, está te causando tristeza, está te causando aflição, está te causando insatisfação? Tem alguma situação que te deixa apreensiva, talvez em relação ao futuro? Talvez até como essa mulher, além da dor do luto, a situação financeira? Tem alguma situação? Aí Deus te diz nesse momento, não chores, porque eu tenho poder para reverter essa situação. Seja ela qual for, eu tenho poder para reverter. Até mesmo os nossos entes queridos, que um dia nós enterramos, um dia nós nos encontraremos com eles e viveremos por toda a eternidade. Jesus se compadeceu da humanidade, se fez homem, morreu numa cruz por mim e por você, para que nós ganhássemos o direito da eternidade, o direito de viver num lugar com Ele, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro, para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa eternidade. Mas para que nós possamos desfrutar dessa eternidade ao lado de Jesus, nós temos que adorá-lo, entregar a nossa alma a Ele, declarar Ele como o nosso único e suficiente Salvador de nossas almas, servi-lo, adorá-lo. É para isso que Ele nos fez, como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então que nós possamos adorá-lo, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele nos fez, por aquilo que Ele nos faz e por tudo aquilo que Ele ainda nos fará. Há bênçãos preparadas para mim e para você. Todos os dias Deus nos entrega bênçãos. O dom da vida é a maior bênção. O poder respirar. Passamos aí por uma doença, por um Covid, nós vimos como a falta de respirar, a falta de poder respirar causa aos seres humanos. E todos os dias que nós acordamos e podemos respirar, quando nós acordamos com fôlego de vida, já é motivo de gratidão. Deus nos dá um dia novo, todo dia Ele nos dá um dia novo para adorá-lo e engrandecê-lo, para servir ao mais próximo que Deus nos coloca. E um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. E esse dia será grandioso. Aí toda tristeza, tudo aquilo que nós passamos, pelo amor a Deus ou pela situação da vida, será esquecido. E nós estaremos lá como os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, grandioso é o nosso Deus. Ele tocou no esquife, onde ali só havia morte, e Ele trouxe vida. E assim Jesus faz em nossas vidas. Um dia Ele fez na minha vida, onde só havia tristeza, onde havia dor, onde havia doença, onde havia solidão. Jesus entrou e tocou. E Ele trouxe a verdadeira alegria, aquela que excede todo e qualquer entendimento. Aquela alegria que não depende de homens, não depende de mulheres. Aquela alegria que vem do Senhor. É essa alegria que Ele nos dá. Se você está passando por alguma tristeza, se você está passando por alguma dor, Deus vai te tocar neste momento, como tocou aquele jovem que representava a morte, deu vida. Jesus vai tocar na área da sua vida e vai trazer alegria sobre você. Vai trazer alegria, vai trazer aquela paz que excede todo e qualquer entendimento. Às vezes você tem um vazio dentro de você e você não sabe que vazio é esse, você não sabe como preencher esse vazio.
E você acha que é com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne, e não é. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, porque quando ele vem, é preenchido por ele. Esse vazio, ele se completa, ele não tem mais esse vazio. Agora, quando você completa com coisas passageiras, às vezes com passeios, com noitadas, com baladas, aí aquele vazio, no dia seguinte, aquela felicidade já foi, é uma felicidade momentânea. E no dia seguinte, ou dias seguintes, meses, aquele vazio volta novamente sobre a sua vida. Mas quando nós estamos com Jesus, nós ficamos tristes também. Vou falar para você que a gente vive, eu sempre falo, a gente não vive num conto de fadas, né? O pastor que te promete um conto de fada, ele está te iludindo, ou ele está iludido, porque não é. Servir a Cristo não é viver no conto de fadas, mas é sim ter uma felicidade que não depende de situação, que não depende de pessoas. Aquele vazio que você, né, tinha dentro de você, ele é preenchido totalmente por Jesus Cristo. E ninguém tira esse vazio. Ao contrário, cada vez mais você é preenchida por Jesus, cada vez mais essa felicidade ela aumenta. Essa felicidade é tão grande que ela transborda para aquelas pessoas que estão perto de você. Quando você está no meio de outras pessoas, aquelas pessoas conseguem sentir a paz, conseguem sentir a felicidade que você tem dentro de você. Você se torna uma carta de Cristo para as outras pessoas. Você se torna uma pessoa diferente no meio das outras pessoas. Porque você está levando Jesus e essa felicidade ela transborda. Ela não vem só sobre a sua vida, ela vem sobre aqueles que estão perto de você, sobre os lugares que você vai, que você frequenta. É um diferencial. E ela não é momentânea, é uma felicidade completa. E acho muito interessante que várias vezes, né, Jesus fala, como ele falou aqui no versículo 14, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus tem isso para nos dar, levanta-te. Todas as pessoas que Jesus encontrava, que estavam prostradas, que estavam tristes, esse que estava morto, Jesus deu uma palavra de esperança, uma palavra de força. Levanta-te. E eu, como missionária, como pregadora da palavra do Senhor, eu quero falar para você neste momento: levanta-te. Se você tem uma depressão que te oprime, se você tem uma doença que te oprime, se você tem uma tristeza, Jesus te diz neste momento: levanta-te. Reage, levanta-te. Jesus sempre nos coloca para cima, Jesus sempre nos coloca em pé. Jesus não nos quer prostrados, Jesus não nos quer parado. Ele faz, levanta-te. E as pessoas que estavam ali, vendo o milagre, começaram a glorificar a Deus. Que o milagre que Jesus vai fazer na tua vida cause um alvoroço tão grande, seja tão tremendo o que Jesus vai fazer na sua vida, que as pessoas que estejam ao teu lado glorifiquem a Deus junto com você. Que eles vejam que sem Deus não seria possível. Que o milagre que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida cause admiração às outras pessoas. Que as outras pessoas também glorifiquem ao Senhor pelo que Deus vai fazer naquela situação que talvez esteja te oprimindo, talvez esteja te entristecendo, talvez você esteja parado, prostrado. Mas Jesus tem um grande milagre para fazer na sua vida. Essa é a palavra que eu deixo para você.
Que Deus te abençoe.